Olá, internautas da Jovem Pan Online, seja muito bem-vindo aqui ao Espaço Online, esse espaço de informação e também de discussão de temas. Hoje nós vamos falar sobre como prevenir e tratar traumas ortopédicos em crianças. Infelizmente, esses problemas acontecem, muitas vezes de forma que nós não gostaríamos e às vezes as pessoas também costumam agir de forma equivocada nessas horas. E é sobre isso que nós vamos conversar com um especialista no assunto, Dr. Miguel Arcari, ele que é chefe da ortopedia pediátrica da Santa Casa aqui de São Paulo. Dr. Miguel, muito obrigado pela sua presença e uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, internautas. Agradeço o convite de estar aqui com vocês. Doutor, quando nós falamos em traumas, dá-se a impressão de que se trata de alguma coisa de grande porte, mas não necessariamente. Às vezes uma lesão ou uma torção em casa mesmo, alguma situação corriqueira, já é considerado um trauma? Perfeitamente. A maioria dos traumas que são ditos, eles são de baixa energia, com implicações muito leves na vida da criança. Nós temos que diferenciar duas coisas, Luciana. Primeiro, os traumas de alta energia, os traumas mais graves que põem em risco a vida dessas crianças, e os traumas banais do dia a dia. Nós tínhamos uma ideia, e ainda temos essa ideia a maioria das pessoas, falando, não, foi uma fatalidade, ele caiu, tropeçou, bateu, se queimou, então isso são fatalidades, mas não. Hoje, o trauma, ele é muito bem estudado. A etiologia, a epidemiologia do trauma é uma coisa muito estudada. Então, sabendo dos fatores de risco, nós podemos evitar. Então, como toda doença, eu sei que me expondo numa floresta, eu vou estar sujeito a diferentes doenças. Então, eu vou evitar, eu vou me prevenir. E os traumas também são dessa forma. E onde eles acontecem? Onde a criança fica a maior parte do tempo. E ela fica em casa. Então, a maioria dos traumas banais e também os mais graves, claro, tirando as vias públicas, eles ocorrem próximo do seu domicílio ou no domicílio. E isso tem regras que nós vamos conversar de como evitar. Doutor, quais são aqueles traumas, como o senhor disse, mais comuns que costumam acontecer em ambientes domésticos? Os mais comuns são as quedas, a criança que quer escalar o sofá e tropeçou, caiu. As mesas com pontas, em que, principalmente as crianças pequenas, que elas estão andando e batem a cabeça naquelas bordas pontiagudas. Objetos cortantes que ela quer puxar. Criança em casa é um problema, né? Você sabe como É que é isso. verdade. Então, qualquer coisa brilhante de vidro, ela é louca para pegar e derrubar, né? Um local que nós julgamos que é um local proibido para criança, cozinha. Então, cozinha é proibido entrar criança, porque são tantos os riscos que uma criança corre numa cozinha, então nós temos jeitos de evitar isso, porque nós sabemos que ela vai se queimar no fogão, ela vai pegar objetos cortantes, eventualmente ela vai ter acesso a determinados produtos e querer ingerir esses produtos. São formas de acidente totalmente evitáveis. Agora, doutor, no caso desses acidentes mais, digamos, simples, como o senhor falou, a questão da criança às vezes bater de leve, a cabecinha na ponta da mesa, por exemplo, ou então uma queda ainda que de uma altura pequena. Nesses casos, doutor, em que aparentemente os danos não são tão grandes, que tipos de cuidados devem ser tomados logo após o incidente? Traumas leves, qualquer mãe que já está habituada no segundo filho já está expert nisso. Então, traumas leves, o que a mãe vai fazer? Naquela região, se teve uma escoriação, ela vai limpar a escoriação com soro ou com algum antisséptico para evitar a infecção. Se foi um trauma contusional, que vai formar aquele hematoma, colocar um pouco de gelo para evitar a formação daquele hematoma. E se estiver incomodando muito, dar um analgésico simples, alguma coisa só para evitar que a criança fique muito incomodada. A tendência é que os efeitos passem... Sim, traumas banais, bateu um pouco rapidamente. a cabeça, caiu, bateu o joelho, são coisas simples. Agora, se a percepção de que aquele trauma pode ter tido uma coisa mais séria, uma fratura... sangramento Isso, importante. então aí sim, aí você, se for um sangramento, um corte mais sério, você oclui com um pano limpo ou com alguma uma gaze, alguma coisa nesse sentido e leva ao hospital. Mas não tenta conduzir um corte em casa, não vale a pena, né? Doutor, no caso de quedas, muitas vezes as pessoas ficam preocupadas, querem imobilizar, acabam imobilizando da forma equivocada, que até muitas vezes acaba piorando a situação, Sim. Quais são, na verdade, esses erros mais comuns no momento de se imobilizar o braço de uma criança, por exemplo, e o que deveria ser feito da forma correta? Ok. Todo mundo é médico, né? Todo mundo tem um pouco de médico, mas o que nós não devemos fazer é tentar alinhar, reduzir aquela fratura.
porque às vezes você pode piorar a lesão. Então, uma criança que teve uma fratura, e as mais comuns são nos braços, são os momentos em que ele cai e apoia os braços, fratura braço, cotovelo, punho, são as mais comuns. Então, o que você faz? Se tiver algum meio de imobilizar temporariamente, um papelão ou um travesseiro que você mantém a mão apoiada, faz uma tipóia com um lenço e leva com essa mão semi-imobilizada. Não tentar puxar, colocar num lugar, ver se está quebrado, movimentando, porque às vezes você só vai piorar. Mesmo a movimentação do braço para tentar colocá-lo no lugar, isso deve ser evitado. Deve ser evitado, porque tem técnicas para você colocar o braço no lugar. E às vezes você pensa que ele está só deslocado não, deslocamento é uma coisa grave, mas você pensa que ele está deslocado e ele tem uma fratura, então ele não vai entrar no lugar. Tem formas de você identificar isso e num pronto-socorro, qualquer dúvida, você vai fazer uma radiografia e vai ver que tipo de lesão que houve. Doutor, inclusive, já que o senhor comentou sobre fraturas, sobre lesões em braço, nós temos até uma imagem que foi trazida pela sua equipe, fratura de braço. São as fraturas do antebraço, aquela radiografia de cima, a fratura dos dois ossos do antebraço, mais próximo ao punho. Nessa situação, dá para se ver a radiografia desviada, o punho tem um desvio também. Não tem que alinhar, não tem que puxar para alinhar. Leva dessa forma, coloque um travesseiro ou um papelão imobilizando, leve dessa forma que no pronto-socorro, após ser feita a radiografia, aí sim o médico vai fazer o tratamento, se é alinhamento, se não é alinhamento, se é imobilização com gesso ou eventualmente até um caso cirúrgico. Aquela fratura de baixo, ela também inclui os dois ossos, mas é uma fratura um pouco diferente da de cima, porque é uma fratura dita em galho verde. Porque, se vocês notarem, uma das corticais ósseas ela não está rompida, então ele tem uma certa estabilidade nessa fratura. Então, é uma fratura que o tratamento também vai ser semelhante, mas às vezes a deformidade, nesse caso, não é tão visível quanto no caso de cima. E existem fraturas que não têm desvio nenhum, então nós não podemos nos basear só pelo desvio visível. Às vezes a dor localizada, uma série de coisas. Se tem muita dor localizada, imobilize, mantenha assim e leve ao pronto-socorro. Doutor, é muito comum às vezes, principalmente para quem pratica esporte, acaba muitas vezes caindo e acaba se apoiando com as mãos no chão. E é comum as pessoas até comentarem, nossa, abriu o pulso. O que é exatamente isso, doutor, e qual o procedimento correto? Sim, o abrir o pulso é um termo leigo, porque eles todos os traumas, as dores no punho, falam abrir o pulso. Até tendinites, eles falam, estou com o pulso aberto, né? Na realidade, é um conceito que não é real. Normalmente são as dores, as contusões no punho, as dores ligamentares ou as dores tendinosas, fica uma dor um pouco mais crônica, e fala, estou com o pulso aberto, eles falam. Na realidade, deve ser um processo inflamatório ou ligamentar ou tendinoso. E se for uma tendinite, vai tratar como uma tendinite, evitar o fator causal disso. Deve-se correr para o pronto-socorro? Não, normalmente, essas lesões menos dolorosas, elas não são uma urgência, né? Se for uma queda, sim, mas se for uma dor crônica, provavelmente associada a algum tipo de trabalho, uma digitação, algum movimento mais intenso e repetitivo, marca uma consulta ambulatória, não é um caso de urgência para um pronto-socorro. Nós estamos conversando aqui na Jovem Pan Online com o Dr. Miguel Arcari, ele que é o chefe da ortopedia pediátrica da Santa Casa aqui de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre como evitar e tratar traumas ortopédicos em crianças. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho do nosso convidado, você pode consultar este site que aparece aí no seu monitor, www.ortopediatrica.com.br. No próximo bloco nós vamos tirar outras dúvidas sobre este assunto. Espero que você continue conosco. Até já.